Então, meus amores, já que vimos o que é base, qual é a importância delas no nosso dia a dia? Bom, as bases, elas são úteis para o ser humano de diversas maneiras. Pode ser usado como antiácido, né? Por exemplo, o hidróxido de magnésio, que é o conhecido leite de magnésia, ele vai neutralizar a acidez, por isso que nós usamos como antiácido, né? Nós já vimos que os ácidos e as bases, eles têm propriedades distintas e a base, junto com o ácido, eles têm uma reação que se chama uma reação de neutralização. Então, as bases vão neutralizar a ação do ácido, né? A acidez que causa a azia. Então, os antiácidos, eles têm essa função. Eles neutralizam essa acidez que causa os desconfortos. Também podem ser utilizados como laxantes, e aí nós também temos o hidróxido de magnésio e o hidróxido de alumínio, que vão ter essa função, né, de soltar o intestino. Também podem ser usados em produtos de limpeza, e aí eu vou falar um pouquinho mais. Na construção civil, como o hidróxido de cálcio, né? E aí ele vai ser utilizado na utilização da argamassa, tá? Então, também pode ser utilizado na construção civil e as pilhas alcalinas, que são constituídas de hidróxido de potássio. Então, prestem atenção que são utilidades completamente diversas, né? Nós temos ali para o corpo humano, para a saúde, nós temos ali para limpeza, também por poder de corrosão destas bases especificamente usadas na limpeza e tanto na construção quanto na utilização das pilhas, tá? Aí vai gerar o quê? Uma energia. Aí eu peguei aqui algumas bases para a gente falar. A primeira base é o hidróxido de sódio, né? Hidróxido de sódio. Então, nós já vimos que fórmulas de base é muito fácil. O meu ânion é sempre a hidroxila, o meu cátion é o nome da minha base, né? Então, se é hidróxido de sódio, eu tenho NaOH. Eu não preciso aqui lembrar vocês que o cátion vem primeiro, né? Então, é só a gente lembrar que o nome seria o inverso, né? Primeiro a gente tem o nome do ânion, depois a gente tem o nome do cátion. Eu tô reforçando isso porque a gente já vai fixando as montagens das fórmulas, né? Se eu tenho hidróxido de sódio, na hora de pôr a fórmula, minha hidroxila fica no final e o meu sódio fica no início. Bom, o hidróxido de sódio comercialmente é conhecido como soda cáustica. E ele é utilizado também na limpeza devido ao poder de corrosão. Ele tem um poder elevado de corrosão. E aí, ele também pode ser utilizado para produzir sabão, para desentupir, né, ralos e pias, justamente por causa desta corrosão. E também é utilizado para fabricar seda, papel e corantes, tá? Então, novamente, o uso é bem diverso, tá? Outro hidróxido que eu trouxe para a gente falar é o hidróxido de amônio. Bom, prestem atenção que nós já percebemos que a maioria dos hidróxidos são formados por metais, né? O cátion, um metal, e o ânion, a hidroxila. O hidróxido de amônio é uma das bases que não é composta por metais. Então, é uma base não metálica, ok? O que representa a minoria. A grande maioria dos hidróxidos, os cátions, são metais, tá? Até porque a gente está falando aqui de compostos, na maioria, iônicos. Lembra? Bom, então, a base do hidróxido de amônio, ela é considerada uma base fraca e ela tem utilidade em algumas coisas. Então, serve para a produção de ácido nítrico,
por causa do nitrogênio, né? Do amônia, né? O nitrogênio e o hidrogênio. Também serve na fabricação de fertilizantes e explosivos, também por causa lá do ácido, né? Lembra que nós estudamos os ácidos e lembra que os ácidos nítricos são utilizados para explosão, né? Para explosivos, para explosão foi ótimo, para fabricação de explosivos e de fertilizantes. Então, o hidróxido de amônio ele vai atuar quando formar o ácido nítrico, tá? Então, como os hidróxidos podem gerar e produzir os ácidos, essa produção do ácido nítrico é que vai dar a ele a característica da produção de fertilizantes e de explosivos. Então, quando nós mencionamos essa propriedade do hidróxido de amônio, nós temos que pensar quando for produzido o ácido nítrico. São os ácidos nítricos que têm estas características, tá? Também pode ser utilizado na produção do nylon, de corantes também e de medicamentos. Meus amores, por que as bases podem produzir corantes? Por causa dos indicadores, lembra que eles alteram algumas cores? Então, facilita na hora da produção de corantes. E também para produtos de limpeza. Eu coloquei aqui apenas algumas bases, mas assim, o geral a gente já viu aqui que está relacionado àquelas primeiras características que eu falei, né? A produção de alguns medicamentos, a limpeza, a pilhas e a construção civil, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenham, tiraremos no nosso próximo encontro. E ainda falaremos um pouco a respeito das bases nas próximas aulas. Uma ótima semana para todos. Cuidem-se. Beijos!